Olá, boa noite. Hoje, 21 de abril, né, de 2022, o ano já está na metade, já estamos aí, né, num bom caminho aí do ano já acontecendo. E a, a gente volta aqui no nosso dia a dia da escola. Hoje eu vou estar sozinha, a Tânia não está, a Tânia está em compromisso. Mas a gente vai receber um convidado especial, que é o professor Tiago Prado. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, Paty. E a gente vai falar um pouco sobre as questões da atualidade agora, as questões da guerra que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, a gente entender um pouco melhor esse contexto. Eu queria só apresentar o Tiago. O Tiago é professor de Geografia e Geopolítica, né, Ti? Fala um pouquinho da sua trajetória aí para o pessoal te conhecer. Bom, primeiro eu te agradeço de novo, Paty, pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui, poder trazer algumas coisas que eu trabalho, né, em sala de aula, e são assuntos que eu acho que são extremamente pertinentes, né? Porque a gente fica muito restrito ao que é passado na mídia, né? Então, Sim. o que acreditar, o quanto profundo são esses conteúdos e esse contexto, muitas vezes não é dado esse contexto, até porque não é interessante muitas vezes você puxar aquele contexto histórico, né? Tem que ser uma coisa mais rápida na mídia. Mas eu dou aula já há bastante tempo, né? Em grandes cursinhos, escolas e etc. E eu trabalho, né, com a geografia toda, mas há mais tempo eu trabalho com a parte de geopolítica e toda essa questão de conflitos no Oriente Médio, conflitos De na atualidades que o Europa, pessoal chama, né? atualidades gerais, até mesmo pego algumas coisas de Brasil, né? Uhum. Desse ano, por exemplo, lá em Petrópolis, né? A gente acaba comentando como atualidade, né? E entendendo os processos geográficos, o que aconteceu no Capitólio no começo do ano. Então, depende Legal. muito do que está rolando, né? É Mas porque a a maior... geografia ela é ampla, né? Ela pega tanto a parte física quanto a parte política, né? Da Exato, sociedade, né? O exato. pessoal Ela é... muitas vezes acha que geografia é só para estudar as araucárias e o solo, Ou decorar né? mapa, né? Decorar É, capital e mapa. decorar mapa, né? O mapa é legal para a gente entender esses contextos todos, porque o mapa também Sim, vai mudando, né? sem dúvida. Ao longo do tempo, e muda por conta dessa estrutura geopolítica, né? Sim. E a geografia é muito localização também, né? Porque tem importância de recursos naturais, rios, litorais, né? Saída para o oceano. Então, isso tudo é poder, né? Para É, os países que têm o acesso a esses recursos. Então, porque nenhum conflito começa do nada, né? Começa é, porque alguém quer alguma coisa do outro, né? exatamente, exatamente. Aí rola tudo isso. Então, esse ano, eu acho que a atualidade do ano, pelo menos até agora, né, a gente veio de 2 anos aí de Uhum. pandemia, a gente até fez aquela, né, do novo Foi, normal. é. Quem não E, viu, veja depois aqui, né? Uma das lives do Thiago falou para a gente sobre como que ia rolar essa coisa da pandemia depois. E pelo jeito você estava certo, né? A coisa foi se desencadeando para isso, né? o novo normal, entre aspas, né, que na verdade é É, um normal sequencial, né? é. Mas a gente está difícil, né? A gente vem de uma pandemia, agora a gente entra numa guerra que podia ter tomado grandes proporções, ainda bem que não, espero que não, né? Mas é só a praga, a guerra, tá difícil, né? Voltamos lá para o século, sei lá, 12, 15, né? Sei lá. A gente tá meio complicada a coisa aí para a nossa sociedade ocidental, né? Mas não só ocidental, né? Para todo mundo, né? Porque Sim, a coisa tá pegando geral. E aí, para a gente entender esse conflito, Thiago, como que. É porque assim, todo mundo fala assim, mas a Rússia atacou a Ucrânia, ela não pode entrar em conflito com a soberania de um país. Mas uhum. aí a Rússia também, porque tem a OTAN. Como que surgiu esse conflito aí? Quais são as bases aí desse conflito? Bom, o que eu posso falar da parte geográfica da coisa, né? É, fazendo um recorte do ponto de vista da geografia, a União Soviética existiu até 1991, né? Durante o período da Guerra Fria, foi um dos dois polos de poder, né? Um lado tinha os Estados Unidos defendendo a ideologia capitalista, do outro lado ascendeu a União Soviética como um polo de poder defendendo o socialismo. Então, do período de pós-Segunda Guerra Mundial, 45 até
1989 e 91, que são os dois momentos assim do final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim em 89 e a fragmentação da União Soviética em 91. Todos esses territórios, né, faziam parte de um mesmo país, que era a União Soviética. Em 91, com aquelas duas reformas... Todos esses territórios do leste europeu ali, Letônia, Lituânia, esses... Isso. Tá, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Belarus, Moldávia, e aí o Cáucaso ali embaixo, né? Geórgia, Armênia, Azerbaijão. É o máximo... Tipo, é aquele lado oeste ali da Europa, né? Do lado de lá. O lado leste. O lado leste, o extremo leste da Europa. Tá. E aí, em 1991, com essas duas reformas implementadas pela União Soviética, ainda União Soviética, né, do presidente... Gorbachev? É isso, Mikhail Gorbachev ou Gorbachev, né? Os dois Gorbachev. nomes aí. A pronúncia... Tem um povo que fala Gorbachev, tem um povo que fala Gorbachev, eu sempre falei Gorbachev. Eu fiquei no branco agora por causa do Nikita Khrushchev. Eu estava lendo sobre ele. O Nikita foi antes, né? O Nikita é da década de 70. O Nikita foi o que entregou o controle da Crimeia para a Rússia, para a etnia russa, lá em 1954. Então, ele passou, e aliás, eu vou abordar isso mais para frente, porque a Crimeia foi parte do domínio. Sempre foi russa. Sempre foi russo, tanto que a maioria da população é russa na Crimeia, só que a Crimeia agora fazia parte da Ucrânia. Então, por isso que deu esse branquinho. Porque e ele deu de presente, assim, o Nikita foi lá e falou, toma aí esse pedaço de terra aí para vocês. Administrem essa parte, porque tem ainda, né, um porto militar, que é o porto de Sebastopol, que é um porto russo, ali no Mar Negro. Então, ele passou aquilo, porque os russos, né, são a etnia dominante. Até porque era uma coisa só naquele momento, né? Em 54 era tudo uma coisa só, tanto fazia ficar com a Rússia do que com a Ucrânia. Todo mundo era União Soviética, não fazia diferença. Do mesmo país, era autonomia controlada pelo país União Soviética. Aí mais para frente é que vai dar o pau. Então, a União Soviética, quando ela se fragmentou em 1991, surgiram 15 novos países. Tá? E aí é que começa, a Rússia sendo o maior deles, né? E a etnia dominante, aqui tem muita questão de etnia também, né? De origem dos povos. Então, a maioria na União Soviética era russo, tá? Inclusive, a maior parte dos líderes, etc., foram russos, né? E aí, quando ela se fragmentou, surgem 15 novos países, a Rússia sendo o maior deles, e aí o que a gente estava comentando. Surge Letônia, Estônia, Lituânia, Belarus ou Bielorrússia, a Ucrânia fazia parte, Moldávia, aí tem ali no Cáucaso, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, aí tem o Cazaquistão, que é aquele grandão logo embaixo ali da Rússia. Não sabia que o Cazaquistão era parte da União Soviética. Era Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão. Acho que eu falei os 15. Então, esses todos, né, surgem como novos países depois das duas reformas que eu estava falando, né, que a União Soviética implementou, que foi a Glasnost e a Perestroika. Principalmente a Glasnost, que era a questão do fim ou de minimizar o autoritarismo, né? Então, Glasnost é a transparência política, pluripartidarismo, maiores liberdades de expressão. Isso foi em 91, com a queda da cortina de ferro. Década de 80, na verdade. Ele implementa as duas reformas na década de 80, Perestroika é uma reforma econômica e a Glasnost é a transparência política. Nesse período da década de 80, culmina em 1991 com o fim do modelo socialista soviético e aí começa a pipocar essas independências. E daí é que começam esses novos conflitos. Tá? Então, até Mas agora... essas independências, elas foram através de acordos políticos ou foi revoluções e tal? Ou teve as duas coisas? Teve as duas coisas, mas a maior parte foi assim, diferenças étnicas históricas que levaram a esses novos países, esses novos territórios. E aí cada etnia ficou no seu país, ou aconteceu que nem aconteceu na descolonização africana, que ficou metade de uma etnia num lugar, metade na outra, aquela bagunça toda? Aí é que está o pau. Então, década de 20 até 91, tudo era uma coisa só. Todos eram de nacionalidade soviética, independente das diferenças étnicas, linguísticas, religiosas. Certo. Década de 80, as duas reformas, mas principalmente a Glasnost, que cria essa ideia de maior democracia, maior liberdade de expressão, pluripartidarismo,
começa a pipocar as independências, e em 91 chega ao fim a União Soviética. Só que o X da questão, por exemplo, pegando a própria Ucrânia, uma parte da Ucrânia é de origem ucraniana, étnica e linguisticamente falando, historicamente falando. Só que uma boa parte da população da Ucrânia é de origem russa. Por quê? Porque durante a União Soviética, vários presidentes, vários líderes, até czares, fizeram o quê? Uma política de russificação da União Soviética ou de territórios próximos. Então, eu vou pegar a União Soviética, que é o recorte mais recente, né? O Stalin, Joseph Stalin, ele promoveu uma dessas políticas de russificação. Então, ele mandava russo para todas esses 14 territórios, como forma de controle, né? Para você não ter tanta diferença. Então, você tem russos e começa uma mescla e uma dominação. Então, se a gente pegar do centro-leste da Ucrânia, a maior parte da população é de origem russa. Falam o russo como língua, tem essa questão cultural, histórica, vinculada à Rússia. E aí, o que acontece? Em 1991, a Ucrânia se torna independente. E é o que você falou. Na África, muitos dos conflitos que a gente tem hoje é porque tem grupos que se odeiam historicamente. Que estão no mesmo território. Estão no mesmo território porque o europeu impôs. Então, a gente pega a Ucrânia hoje, né? Você tem a população ucraniana de origem, que está felizona sendo independente, que é as políticas que bem entender. Certo. Só que a parte leste da Ucrânia tem população de origem russa. E que é o quê? Continuar próximo ao Vladimir Putin, que são aqueles dois territórios que declararam independência. Donetsk e Luhansk, exatamente. Tá. Eles declararam por quê? E aí a gente vai fazer um outro recorte agora. Mas eles declararam independência para se anexar à Rússia? Não. Ou eles querem ser um Estado independente? Não. Então vamos lá, esse outro recorte. 91, beleza, alguns passaram por conflitos, inclusive a população russa, que está dentro desses novos países, começa a protestar, porque fala, agora a gente é minoria aqui, vai que alguém persegue a gente. Tem esse histórico de dominação da Rússia, e agora eles são independentes, eles são minoria dentro de um novo território. Então, pode causar conflito. Aí, vamos lá. O que aconteceu na Ucrânia? E aí a gente pega já essa dinâmica de entender o porquê do começo da guerra. Ela não é de agora, né? 2010, o que aconteceu? Eleições na Ucrânia. A Ucrânia já independente fazia um tempão, né? E aí foi eleito em 2010 um cara chamado Viktor Yanukovych. Eu dou nome só para facilitar a diferença entre presidentes, né? Não precisa decorar esses nomes todos. Qual que é o problema? Esse Viktor Yanukovych é de origem russa, tá? Inclusive, ele aprendeu a falar russo direitinho depois de 50 anos de idade. Ou a falar ucraniano, desculpa. Ele não falava ucraniano, ele só falava russo porque ele é de origem russa, né? E ele vence as eleições. E aí pensa, 2010 o cara vence. A gente tem essa polarização de novo, aparecendo muito forte. O ucraniano de origem, ele quer o quê? Novidade. Ele ficou dominado pela União Soviética e pelos russos durante décadas. Quando ele se torna independente, o que os ucranianos, em sua maioria, ucranianos de origem, querem? Aproximação com a União Europeia. Porque a União Europeia pode investir, pode desenvolver, pode criar, de repente, se conseguir entrar uma zona de livre circulação de pessoas, não é que vai acontecer, mas tem a possibilidade. Então, os ucranianos falam, eu não quero mais... Se eles fazem parte da União Europeia, tem a questão da moeda, tem a questão de tudo que a União Europeia representa para os países. Perfeito. E eles começam a querer o quê? De alguma forma ou de outra, se aproximar da União Europeia, barra Ocidente, barra Estados Unidos, né? E aí a gente tem muito de Guerra Fria ainda hoje. Porque, teoricamente, essa parte leste que a gente estava comentando da Europa, o extremo leste, é uma zona de influência da Rússia, teoricamente, né? Então, o que acontece? Começam os protestos muito pesados da população de origem ucraniana contra o governo do Viktor Yanukovych, porque o Yanukovych começa a se aproximar do Vladimir Putin, querendo políticas pró-Rússia, recebendo investimentos da Rússia e não permitindo que a Ucrânia se aproximasse da União Europeia. Principalmente a população jovem queria essa novidade. Imagina, né? Aquela dinâmica, se a União Europeia começa a investir aqui na Ucrânia, a gente vai deslanchar, a gente vai se desenvolver mais. A gente vai abrir as portas, né? Exato, possibilidades, tá? E aí está o X da questão. Em novembro de 2013,
estoura uma revolução chamada Revolução Euromaidan. Maidan é uma praça em Kiev, que é a capital da Ucrânia, e essa população começa a protestar contra o governo do Yanukovych, contra essa aproximação muito forte do governo do Vladimir Putin. E essa tensão muito forte está no oeste da Ucrânia, onde tem essa população de origem ucraniana, e a revolta aconteceu em Kiev. Quando passa o tempo, em fevereiro de 2014, conseguem derrubar o Viktor Yanukovych. Eles tiram ele, né, fazem a deposição do Viktor Yanukovych, e a Ucrânia fica sem presidente nesse momento, né, nesse meio tempo. E aí, a população do leste começa a protestar. Fala, não, esse cara foi eleito democraticamente em 2010 e agora, por uma opção política, por um posicionamento político, derruba o presidente eleito. Os protestos passam do oeste da Ucrânia para o leste da Ucrânia, da população de origem russa, mas que vive na Ucrânia. Certo. Tá? E aí, o que acontece? Esse pedacinho lá embaixo da Ucrânia, chamado Crimeia, o que rola? A população é de origem russa, só que eles são de nacionalidade ucraniana, porque a Ucrânia agora é um país, mas eles têm origem em língua russa. Eles passam um referendo no território, só no pedacinho da Crimeia, falando assim, população, vocês querem ficar junto com a Ucrânia, que está voltar para a Rússia, que está nessa tendência de aproximação com a União Europeia, que derrubaram o presidente que nós elegemos como um país, ou vocês querem se tornar independentes? Não foi nem se juntar à Rússia. Vocês querem continuar com a Ucrânia, foi o referendo, ou vocês querem se tornar independentes? População majoritariamente de origem russa votou. Queremos, foi mais de 90%. Queremos a independência. Então, acho que foi no dia 16 de março de 2014, a Crimeia declara unilateralmente a independência da Ucrânia. 2 dias depois, no dia 16 de março, a Crimeia manda um comunicado para o Vladimir Putin e fala, ó, estamos insatisfeitos, passamos um referendo, estamos independentes, só que isso não é legal, né? Não é legal dentro da lei, né? Você deveria passar um referendo na Ucrânia como um todo, para isso ter algum valor legal. Sim. Fala, a gente passou, não queremos mais ficar com a Ucrânia, a gente está independente, nós aqui da Crimeia escolhemos, você quer anexar a gente? O Putin falou, beleza, é nós. E aí ele... tá, então, o que assim, quando a gente vê na imprensa, parece que o Putin foi lá, cercou a Crimeia, invadiu e tomou de volta para a Rússia, né? Não, mesmo porque, como eu tinha dito no comecinho, um porto militar, Porto de Sebastopol, tem a maior frota do Mar Negro, que é a frota russa. Ou seja, já tinha militar russo dentro da Crimeia e população de origem russa. Então, porque do jeito que a coisa está sendo colocada, parece que mas a Rússia anexou a Crimeia ao seu território, porque parece que foi uma invasão militar que foi lá e tomou aquele pedaço. E não foi, foi uma decisão unilateral das pessoas que moram naquele território. Exatamente. É como se o Rio Grande do Sul falasse, a gente não quer mais fazer parte do Brasil, a gente quer ser do Uruguai agora. Mais ou menos isso. Não vai ter legalidade. Eles estão ali do ladinho e tal. Não vai ter legalidade aqui dentro, né? Porque vai falar, pô, não valeu. Mas foi uma decisão unilateral dessa região. Tanto que não deu pau em 2014, quer dizer, deu pouco pau, não deu tanto pau igual agora. Justamente por isso, não teve uma invasão, né, territorial. Foi uma coisa que veio de dentro do país, Ucrânia, da Crimeia, pedindo a anexação. Mesmo assim, algumas consequências aconteceram. A Europa ela tem muita dificuldade em criar sanções para a Rússia. Por quê? Porque a Europa depende do gás natural. Então, não dá. Assim, a Europa está na mão da Rússia, né? Da Rússia, de certa forma, né? De certa forma, sim, porque ela pode cortar o fornecimento de gás, os caras morrem de frio, porque é muito usado o gás para calefação interna, de ambiente no inverno. E para a indústria também, né? Para a geração de energia na indústria, né? Exatamente. A única sanção de grande porte em 2014 para a Rússia, ela foi expulsa do G8. Né? Aí só explicando o que é o G8, né? Na verdade é o G7, tá? Que era a primeira reunião do G7 aconteceu em 1975. Quem são os 7 países do G7? As 7 maiores economias capitalistas da época da primeira reunião, que foi em 75. Então, vamos lá. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Japão.
tá? São Tá. esses 7 os países que se E aí reúnem a anualmente. União Soviética entrava como... Não, Não? não. Ah, Eram tá. esses 7 até aí. Tá. Eles foram se reunindo várias vezes, tinham Que é esse um bloco interesse, etc. capitalista, que não tinha nada a ver. Um grupo que discutia a finanças, investimentos, etc. Tá. Aí foi G7 durante muito tempo. Em 1997, tá? Então já tinha acabado Guerra Fria, Tá. já estava no finalzinho da década de 90, a Rússia foi convidada para fazer parte do G7 e ele virou G8. E aí você pode falar, né? Nossa, mas por que chamaram a Rússia? A Rússia não é uma potência capitalista, não é um país considerado emergente hoje, né? Subdesenvolvido emergente, mas tem duas coisas A importantes. Rússia, Né? assim, economicamente, ela é mais ou menos que nem o Brasil. Ela está na Isso, mesma categoria. isso, país subdesenvolvido emergente, tá? Tá. E O que aí tem difere a Rússia da gente é a parte militar. militar, nuclear que eles têm, né? Uma Tá. questão territorial também, eles têm um território muito maior, né? Mas essa é a dinâmica, né? Eles têm Aham. a questão nuclear de defesa muito mais forte. Economicamente, nós somos similares. Sistema de Política, satélite. militarmente, nós somos muito diferentes. Tem essas grandes diferenças. E aí, se a gente for pensar, dos 7, 4 desses, né, são da Europa. Então, é uma forma Tá. de trazer, já que é uma discussão econômica, financeira, traz a Rússia para perto, favorece essa dinâmica de compra e venda de gás, e da parte dos Estados Unidos eu mantenho o meu inimigo pertinho, né? Pelo menos eu sei o que está fazendo. Vamos manter ele em observação Vamos, ali. estamos junto naquelas, né? Estamos mais ou menos juntos. E aí, em 2014, a Rússia foi expulsa do G8 como forma de sanção. Nossa, você fez isso, agora a gente não quer mais. Só que a Rússia não ligou muito. O Putin não ligou por quê? O G20 é muito mais importante e a Rússia faz parte do G20. Como o Brasil também faz parte. Como o Brasil também faz parte. O G20 são 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. São 19 países, mais a União Europeia. Então, a Rússia meio que, dane-se. Foi a grande sanção que foi imposta lá em 2014. Aí, o que rola? Crimeia se torna independente, tem todo o leste da Ucrânia, de maioria de origem russa, que não está satisfeita também. Fala, não, a gente quer ir junto com a Crimeia. Eles conseguiram derrubar o presidente. Aí, o que aconteceu? Teve uma nova eleição na Ucrânia, venceu um cara chamado Petro Poroshenko, que não é nem o Zelensky, não é? Tá. 2015, né? Foi eleito, 2014 para 2015, foi eleito Petro Poroshenko, de origem ucraniana. O lado ocidental ficou felizão e o lado leste continuou protestando. Aliás, algumas situações, inclusive, de guerra civil, conflitos pesados lá. Aí, o que acontece? 2014 para 2015, esses dois territórios, Donetsk e Luhansk, que estão bem lá no leste, né, na parte nordeste da Ucrânia, também declaram independência unilateral. Falaram, a gente não faz mais parte da Ucrânia, a gente vai formar um novo território chamado Nova Rússia. Né? Super criativo, né? Enfim. Mas eles não pediram anexação e eu acho que a Rússia também não anexaria, porque senão poderia ter maiores proporções de sanções. A Rússia falou assim, a gente reconhece a independência de vocês continuam tocando a vida de vocês aí. Segue o jogo. Mas nenhum outro território do planeta reconheceu como um país independente essa nova Rússia. Não. Mas eles ficaram com uma certa autonomia frente à Ucrânia, tá? E aí, o que aconteceu? Mas aí, nas coisas assim, do dia a dia, eles realmente são independentes, assim, politicamente, ou eles dependem da Ucrânia para funcionar? Então, tem uma coisa curiosa que eu vou contar sobre a divisão das federações dentro da Rússia, mas me lembra disso já. Tá. Eu não vou esquecer, eu acho, mas só para eu continuar na parte da Ucrânia. Aí, o que acontece? Acaba o mandato do Petro Poroshenko, 2018, novas eleições, vence o tal do Volodymyr Zelensky, que não é político de origem, né? Que ele venceu em 2018. 2018? Ele é um então tá todo mundo na mesma esteira, né? 2018 é um ano complexo. E aí o Zelensky, ele não é político de origem, né? Ele é roteirista, diretor, ator e etc. E ele venceu. Ele veio de um outro universo que não era política. Que é um fenômeno que a gente observa hoje, né? Acho que pelas redes sociais, etc. A gente pega os Estados Unidos com o Trump. Trump não é político de origem, empresário. Sim, ele é um empresário, artista, apresentador. Exato. Tudo
o programa do Roberto Justus é o Aprendiz, né? É isso que eu ia falar, porque é como se o Roberto Justus fosse eleito presidente do Brasil. Seria o Ué, mesmo, né? mas a gente já teve esse exemplo com o Silvio Santos, que quase saiu, né, Quase candidato. saiu. A gente É, teve o Luciano Huck recentemente, que né, que quase saiu quase também, saiu também, o da Atenas. Tem uma série de de relações apresentadores, né? de pessoas que não são. Tem uma outra senadora que foi senadora na Bolívia, que assumiu depois que desculpa, Evo Morales foi deposto, que é a Jeanine Áñez, também era Uhum. apresentadora, né, de Ah, tá, eu não televisão. sabia. Ela era ficou senadora nesse período que o Evo Morales foi tirado, né? Até as novas eleições com a vitória do Luiz Arce. Mas ela ficou Sim, nesse período e a origem dela não é política. Ela era uma sim. apresentadora de Então, quer dizer, esse telejornal, eu acho. fenômeno aí de pessoas públicas que vão para a política não é uma coisa só do Brasil, né? Que a Tiririca, gente fica naquela de, o Frota. brasileiro não sabe votar, o brasileiro vota no cara porque é conhecido. Então, quer dizer, isso só prova que esse fenômeno é mundial, né? Sim, pode acontecer. Eu acho assim que acho não, né? Deveria ser, né? Para eu estar falando essas coisas aqui, eu estudei muito lá atrás para poder ter competência Sim. e falar sobre o que eu conheço. Não quer dizer que se eu tivesse estudado eu seria competente, mas se Aham. eu não tiver estudado, a competência fica comprometida. Da Sim, mesma forma para políticos, né? Eu acho que os caras exato. deveriam estudar porque é uma administração pública que você faz gestão de pessoas, É. então você não pode ir E, despreparado para o e, a, negócio. e, a, e aquela coisa, né? A gestão, por exemplo, que nem tem o governador de Minas, o Romeu Zema, ele vem da área empresarial. Só que o próprio João Dória também vem de uma área empresarial. Quer dizer, você gerir a máquina pública é muito diferente de você gerir uma empresa, Sim, é né? uma conjunção de fatores, né? Não é só Exato. saber administrar, é doido. Mas, Porque enfim, você administrar uma empresa é diferente de você administrar uma, uma, uma máquina pública, um Estado, uma prefeitura, envolve exato. uma série de outras coisas que a pessoa tem que se preparar para poder conhecer, para saber os trâmites, né? Não basta Sim, ter boa vontade e querer, eu tenho boa vontade, vou virar político. Não, você tem que entender como é que isso. funciona, né? Quem faz o Mas, quê? Mal as pessoas exato. sabem como funciona o executivo, o legislativo, o judiciário, O que que um deputado faz? Qual é o peso de você colocar um deputado que não, né, não exato. sabe o que está fazendo? É É, complicado. Mas, enfim, ganha o Volodymyr Zelensky. É, e aí continua. Ele também é de origem ucraniana e começa a fazer políticas pró União Europeia. Até aí tá. é uma aproximação comercial, econômica, etc. Nesses últimos tempos, o que começou a acontecer? Flertar com a OTAN. E aí a gente É, tem aí que tem um probleminha maior, não defendendo em nenhum momento a posição do Putin, né? Guerra para mim nunca é um negócio bem-vindo, é uma coisa que sim, custa a vida de pessoas, custa dinheiro, desenvolvimento, retrocesso. Então, né, sim. a guerra é Ela é injustificável, mas sempre uma coisa que não deveria acontecer, é né? uma perda, né, para todos os lados. Mas enfim. Sim. E aí, recente, eu acho que foi 2020, 2021, começou essa aproximação, esse namorico com a OTAN. Qual é o grande X da questão? A Uhum, OTAN é uma aliança militar de cooperação e defesa dos países capitalistas criada durante o período da Guerra Fria. Ou uhum. seja, a OTAN não é legal. A OTAN não é gente boa. Falar, oh, é nós. Não. Eles têm a cabeça militarizada de avanço, invasão, defesa a qualquer custo. A E que ela OTAN, defende? brincando, a OTAN não são super amigos, né? Não, a Não é a OTAN Liga da Justiça, né? não é. A OTAN tem a ideologia dela. Se fugir daquilo, eles vão agir militarmente. Sim, Tanto que a grande rival da OTAN durante a Guerra Fria foi o Pacto de Varsóvia, que era sim. uma aliança militar de cooperação e defesa dos países socialistas. OTAN liderada pelos Estados Unidos, Pacto de Varsóvia liderado pela União E Soviética. aí quem fazia parte do Pacto de Varsóvia era a União Soviética, a China e Cuba. China não. Ah, Tinha tá. algumas relações próximas, mas leste europeu ali, então a gente tinha Os países que Polônia, já faziam parte da. países da. Não, não. Os países da Europa. Tinha a União Soviética, Ah, esses tá. 15 que eu Alemanha Oriental, falei, né? a maioria oriental, aí você tinha ali a Tchecoslováquia, que agora é a República Tcheca e Eslováquia, você tinha aquele leste europeu, mas que não era parte da União Soviética. Ah, tá. E aí o que rola, né?
Mas Cuba entra, Thiago, aí que é assim, teria Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental, como é que chama? A Coreia do Norte. Esses Não, países faziam parte, eles não. davam a ajuda, assim, caso necessário, dariam proteção. Mas você vê, ó, os países, eu não tenho todos de cor, Pacto de Varsóvia, mas a gente vê. Mas esses não, eles só cooperavam entre si, caso fosse necessário. Ó. Bulgária, Tá. Romênia, que são aqueles dois ali embaixo, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, que era parte da influência da União Soviética propriamente dita, Hungria, Polônia, Pacto de Varsóvia, Varsóvia, a capital da Polônia, né? E Albânia. Todos esses outros territórios poderia ter, porque imagina só. Porque eu achava que era um blocão socialista, então, não, tipo, Cuba, a China, a Coreia do Norte também fazia parte. Não faz parte, nunca fez parte do Pacto de Varsóvia. Não. Porque imagina como seria durante a Guerra Fria. Tanto que o momento de maior tensão da Guerra Fria foi a crise dos mísseis. Dos mísseis de Cuba. Quando a União Soviética tentou instalar mísseis em Cuba. Tentou, nem conseguiu. Os Estados Unidos monitoraram e já falou 3 semanas ali em outubro de 62. Se você colar aqui, já era. Terceira Guerra Mundial. Imagina se Cuba entra para o Pacto de Varsóvia e a União Soviética pode desembarcar o exército soviético em Cuba. Ia ter dado está ali também. A 5 quilômetros de Miami. Pertíssimo. Então não ia rolar por isso, né? Mas, enfim, quando começa essa aproximação, e aí vem a questão que eu acho que é cutucar a onça com vara curta. Por quê? OTAN, você tem o caminho inverso aí desse exemplo que a gente acabou de falar, né? OTAN, Estados Unidos e Europa começou a se aproximar muito desses países do leste europeu, tá? E aí, por exemplo, a Polônia hoje faz parte da OTAN. Então, você pensa, poxa, a Polônia, historicamente, era zona de influência da União Soviética. De novo, não entrando no mérito se isso é bom ou é ruim. Falando em geopolítica, você começa a ter intersecção de poderes, e aí começa a dar pau. Então, a Polônia entrou, vários desses países do leste europeu que eu comentei foram entrando, República Tcheca, etc. Geórgia, que era da antiga União Soviética. A gente tem Estônia, Letônia e Lituânia que entraram para a OTAN. Então, a OTAN estava avançando. Quando ela chegou a esse namorico com a Ucrânia, aí a Rússia falou, não, aí não. Chega. E aí o discurso era, o Putin, né? Eu tenho que defender a minha população de origem russa na Ucrânia, que não está satisfeita com essa aproximação com o Ocidente e uma aliança militar que ameaçaria os interesses dos russos que lá vivem. Então, o que deflagrou o conflito mesmo, que deu esse pau, foi a possibilidade de entrada na OTAN. Tava tudo muito tenso, tava tudo meio, droga, mas porque pelo que você falou, essa coisa está se arrastando desde 2014, desde 2010, quer dizer, a diplomacia estava vencendo até o momento que chegou num ponto e falou, não dá mais. E a Ucrânia tem uma coisa interessante, porque se a gente considera a Ucrânia território europeu, é o maior país em território dentro da Europa, o maior que a Alemanha, por exemplo. Tem o solo Chernozion, que é um solo extremamente fértil, tem recursos naturais, minerais, energéticos, tem oleodutos, gasodutos, então é super estratégico. E aí a gente fica naquela dinâmica. Pô, mas e os ucranianos que não querem mais relação com a Rússia? Eles não têm o direito de querer se aproximar? Tem. Mas e os russos que estão na Ucrânia historicamente e que não querem se aproximar da União Europeia, nem dos Estados Unidos, nem da OTAN? E aí, o que você faz? E aí o Putin justificou a invasão para proteger, e aí eu não vou bater o martelo. E aí são esses dois territórios aí da nova Rússia que, em tese, é o que o Putin está querendo proteger. Esse pessoal que não quer fazer parte. Mais ainda, não é só os dois, não. Tem todo o centro-leste da Ucrânia. Se a gente for pensar, tem russos espalhados pela Ucrânia toda, na verdade. Que são minorias, mas no centro-leste da Ucrânia... Eles são a maioria. A maioria. Então, toda que é onde hoje a Rússia já instalou bases e está dominando esse território. Tem uma boa parte aí. E aí fica nessa coisa, né? Tanto que o Biden não declarar, então vamos colocar a OTAN, porque não dá para ocupar o mesmo território os dois.
o exército russo e a OTAN, senão a gente vai ter uma guerra de grandes proporções. Então, Sim. na verdade, se a gente for pensar e fazer um paralelo como se fosse um jogo de xadrez, né? Vamos voltar um pouquinho. Em 2008, a Geórgia entrou para a OTAN, tá? Então, em 2008, a Geórgia passou a fazer parte da OTAN. A Geórgia era parte da União Soviética, que era do Pacto de Varsóvia. Tá. Se a gente pegar o norte da Geórgia, que está naquela região do Cáucaso, a gente tem um território que chama Ossétia do Sul, que é um território pequenininho dentro da Geórgia. E a gente tem a Ossétia do Norte, que é um território pequenininho dentro da Rússia, tá? Tá. Então, o território Ossétia, tem a Ossétia do Norte, que ficou sob a administração da Rússia, e tem a Ossétia do Sul, que ficou sob a administração da Geórgia. E foi passada essa linha, essa fronteira, dividindo o território osseta. Osseta também é uma etnia, né? Eles têm a língua deles. Qual que é o X da questão aí? Os ossetas são pró-Rússia. Os ossetas, beleza, vivem numa boa com a Rússia. Então, imagina, a Ossétia do Norte está felizona, está de boa lá. Faz parte da Rússia, está tudo bem. A Ossétia do Sul, não. Por quê? A Geórgia se aproximou dos Estados Unidos, entrou na OTAN, e em 2008 aconteceu uma guerra na Geórgia, na região da Ossétia do Sul. O que aconteceu? A Rússia tentou ocupar a Ossétia do Sul para proteger essa população que é pró-Rússia, só que quem já estava no país? A OTAN. E aí o que aconteceu? O exército russo não pôde avançar, senão teria uma guerra de grandes proporções. Então a população osseta do Sul não é, né, não está feliz com essa entrada para a OTAN e etc. Sim. E se sentem perseguidos, não se sentem com direitos e etc. Então isso já aconteceu em 2008. O que a Rússia deve ter pensado agora? Antes que a OTAN entre na Ucrânia, a Ucrânia, eu antecipo e coloco aqui e garanto as liberdades dos russos que vivem na Ucrânia. É invasão territorial, é invasão de um território soberano, não tem como negar isso. Mas a justificativa do Putin foi essa, né? Eu preciso... Porque, assim, como a OTAN já fez isso na Geórgia, não tem problema nenhum a gente fazer isso na Ucrânia também, porque se a gente não fizer, eles vão fazer. Inclusive, outra discussão que rola, que é muito curiosa, é essa, né? Rússia foi sancionada não pode, estava na eliminatória para a Copa do Mundo, foi tirada, times da UEFA Champions, acho que não era da Champions League, UEFA, aquele campeonato B ali da Europa, também foi tirado os clubes e etc. Até aí, beleza, causou guerra, sai fora então, resolve lá e a gente... Quando você resolver seus problemas, você volta. Permitir, só que dois pesos, duas medidas. Se a gente pensar, os Estados Unidos causaram várias guerras durante vários anos, depois da Guerra Fria. Em vários locais, né? Afeganistão, Iraque, Irã. Vários problemas e os Estados Unidos nunca foram até sancionados. Até o próprio conflito entre palestinos e israelenses, os Estados Unidos está sempre lá, né? Ou conflitos no mundo árabe que existem, né? Ninguém foi sancionado com esse peso todo, e a Rússia foi, né? E tem uma coisa curiosa que o próprio Putin falou... E aí você atribui isso a quê, Thiago? Esse peso todo que caiu sobre a Rússia, essas sanções todas, é por conta da grande influência dos Estados Unidos no mundo geral, né, nos meios de comunicação e tudo, ou tem alguma outra coisa, assim? Não, é poder mesmo, né? Os Estados Unidos são a grande potência, apesar da China estar ascendente, só que a China não está a fim de briga. A China está a fim de ganhar dinheiro, né? Aprendeu como faz ali, então, tanto que a China não se coloca assim, eu vou... Não. A China dentro desse conflito, ela está neutra, né? Ela está... É pró-Rússia, mas quer a diplomacia, porque uma guerra não favorece o comércio. Então, sim, e a China quer comercializar. Então, eles não entram de fato nesse conflito, né? Talvez se estourasse assim, um super conflito, a China ia se colocar a favor da Rússia, claro, mas não é a ideia. Então, com certeza, a superioridade militar, econômica, o PIB dos Estados Unidos é um negócio absurdo, não tem como você peitar. Eles é que mandam, eles são né, o polo de poder. Então, eles têm como funcionar. Você pega a Europa também, que tem vários países ali com um PIB grande, com a questão tecnológica, os caras estão juntos, né? Então pega Reino Unido, França, Alemanha... Eles continuam dando as cartas, né? No mundo ocidental. Então por isso é que a Rússia acaba sendo sancionada e esses outros não. Tanto que a ONU várias vezes recomenda
Ó, os Estados Unidos não faz tal coisa. A guerra do Iraque, do Afeganistão foi a mesma coisa. A ONU foi lá e falou, meu, não faça isso. O que os Estados Unidos fizeram? Atropelaram e invadiram mesmo assim. Então, é complicado. Então, tem essa questão das sanções. E o que o Putin falou que eu achei interessante, ele inverteu o jogo. Né? Ele falou assim, acho que foi um pouco antes da guerra, tinha acabado de começar a guerra. Ele falou, imagina eu me aproximo do México, né, bastante, e aí eu desembarco o meu exército russo na fronteira dos Estados Unidos, ali, né, no norte na Califórnia, ali. Na região sul dos Estados Unidos, norte do México. O que vocês acham que os Estados Unidos iam fazer? Eles iam me atacar. Então, para mim, é a mesma leitura. Para mim, não, né? Para mim, Putin. No caso, Putin. No caso, Putin, é a mesma leitura. A Ucrânia, historicamente, é uma região próxima à Rússia, tem relação comercial muito forte, assim como o México com os Estados Unidos, e eles querem colocar os exércitos deles aqui, né, na minha fronteira. Se eu fizesse o contrário, os Estados Unidos não iam nem falar nada. Eles iam atacar o México, pesadíssimo, e iam me atacar também. E eu acredito que seria assim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, a gente fica assim, né? Nessa questão, não é uma coisa de fácil resolução. A gente faz a leitura aqui e parece, então é tudo simples. Muito pelo contrário. Não é. Você não tem a mesma porque coisa, conflitos da África. Tem todos os interesses, né? Tem essa coisa tem um interesse russo e tem toda uma justificativa para eles fazerem isso, mas tem a soberania da Ucrânia. A Ucrânia é um país soberano e pode se aproximar de quem eles quiserem. Quiserem. Essa é a dificuldade, perfeito. Né? Você tem dois grupos ali de grande porte querendo interesses, né, distintos. Então, como você fala? A mesma coisa com os conflitos na África. Como que você vai lá e fala isso é bom, isso é ruim? Você tem grupos totalmente diferentes que foram obrigados a aprender uma língua, aprender um histórico, a seguir uma determinada religião que não era deles. Sim. O poder político e econômico foi atribuído a alguma dessas tribos, que em geral... Como aconteceu em Ruanda, né? Exato. Se você pegar Ruanda em 94, você tinha três, na verdade, grandes etnias, né? Mas uma é menorzinha. Tutsis, Hutus e Tuás, né? Os Hutus eram a grande maioria étnica dentro de Ruanda. O que aconteceu? Os belgas, né, deram o poder para os Tutsis, que era uma minoria. E aí esse grupo, que era rival dos Hutus, começou a perseguir, a oprimir os direitos, a oprimir. Quando, na década de 90, os Hutus, que eram maioria, começam a poder retornar para o governo e etc., eles invertem, eles passam a fazer um genocídio dos Tutsis. E aí agora nós vamos acabar com eles e não vai ter mais esse problema. Que é uma coisa interessante que não aconteceu na África do Sul quando Nelson Mandela ganhou a eleição. Sim, porque todo mundo falou, vai acontecer de novo, né? E ele falou, eu fui preso, ele ficou 27 anos preso, sem ter cometido nenhum crime, né? Sim. De fato, quer dizer, dentro da lei absurda do apartheid na África do Sul, ele cometeu um crime porque a lei previa coisas absurdas. Ele fez rebelião, tarará, né? Ele não podia ter voz, ele não era uma pessoa, ele não era um cidadão lá. Mas ele fala, agora que eu venci, se eu começar a perseguir os brancos que me perseguiam, a gente vai tornar isso cíclico. Cíclico. Então, ele falou, a gente não vai acabar com isso nunca, né? Ele falou, eu vou governar para todos sul-africanos e o tempo e a justiça é que vai falar e não eu. Então, eu não vou me empenhar em perseguir as pessoas que me perseguiram lá atrás. O cara é fora da caixinha mesmo, era fora da caixinha, porque imagina, você ficar 27 anos preso sem ter cometido um crime, de fato, né? Então, tem essas relações. Mas é complexo o negócio da Ucrânia, porque você tem essas duas questões. E aí você tem toda uma comunicação que é com uma visão pró-Estados Unidos, né? Que aí vai ter toda a comunicação que a gente recebe, todas as informações que a gente recebe, esses detalhes do conflito não chegam, né? Além do que, a gente tem essa questão de outros grupos dentro da Ucrânia se utilizando da guerra para tentar... Teve uma declaração do Putin aí de grupos neonazistas que já estavam se organizando dentro da Ucrânia e que agora estão utilizando esse momento para botar as manguinhas de fora, né? Expandir. E aí uma coisa que eu sempre penso... E aí, esses caras não são os que querem tomar esses territórios? Sim, também tem essa questão. É a mesma coisa que aconteceu parecida, né, com o Iraque. Né? Quando o Iraque entrou numa guerra civil,
Grupos radicais que viviam já no Iraque, eles começam a se expandir e tomar territórios. Tanto que o Estado Islâmico era um braço da Al-Qaeda no Iraque, que se radicalizou mais ainda depois da guerra e começou a se expandir territorialmente. Uma coisa que me e que chama... teve apoio lá atrás dos Estados Unidos contra a União a Soviética. Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi financiada pelos Estados Unidos no período, Sim. né? E não era a Al-Qaeda ainda, né? Mas eram os grupos que lutaram contra a invasão soviética ao Afeganistão. Então, é uma lambança doida isso aí. E a gente tem essa questão, coisa que me chama a atenção, às vezes que eu olho e falo, putz, será? Aqueles corredores humanitários que falaram, a Rússia está atacando os corredores humanitários. Numa guerra, os caras têm esse respeito de guerra, né? De corredor humanitário. Está chegando comida, está chegando água, suprimentos. E esses grupos radicais, muitas vezes, não estão nem aí. Então, eu fico sempre na dúvida, será... Eles não têm uma ética, né? Não tem ética de guerra. Então, eu fico pensando, será que foi a Rússia que atacou? Tanto que eu fui fuçar sobre um hospital, eu acho, que foi atacado, uma maternidade, coisa assim. Eu vi essa história. E fala, nossa, atacaram uma maternidade, mas não tinha ninguém lá dentro. Tinha grupos radicais lá que eles atacaram. Eu não vou bater o martelo. O hospital. Eu não vou bater o martelo aqui e falar, não tinha. Eu não sei, eu não sou porta-voz do Putin, nem porta-voz do Zelensky, mas eu acho que é uma burrice, sendo que o Putin é um estrategista de guerra, atacar civis assim gratuitamente. E aí chegou aquelas notícias todas desencontradas, né? Que a gente não sabe se realmente aquilo aconteceu ou se é mais uma fake news aí que está rolando. Não dá pra saber, imagens de outros lugares falando, mas foi atacado, foi feito, prendeu, não sei o que fez, que aconteceu, e às vezes nem é daquele lugar, né? De outra guerra, de outra circunstância. Por isso que o bom é sempre tentar pesquisar, sempre tentar pegar veículos de comunicação de diversas áreas, porque aí você vai criando a sua com diversos pontos de vista, né? Acho que isso vale para tudo, né? Tudo, sem dúvida. Porque eu, como professor, sempre olho todos os lados. Se eu ficar só recebendo notícias de um único lugar, eu vou estar sendo induzido, com certeza. Porque tudo e aí a gente vai estar fazendo a tal da chamada ideologia, né? Sim. Que aí eu vou estar direcionando o que eu estou ensinando para o meu aluno para um ponto de vista único, né? Sim, tem que ter o contato com essa né? Diversidade, sem dúvida alguma, né? E aí você tinha, agora lembrei o que eu ia falar, né? Você tinha falado da... Como é que eles estão funcionando lá em cima, né? Então, na Rússia, né? Quando ela se tornou independente em 1991, ali podia ter surgiram 15 novos países da União Soviética, mas a Rússia podia ter se fragmentado mais ainda, podia ter virado 18, 25 territórios. E aí o que acontece? Não só na Rússia, a Ucrânia também tem regiões, né, com a sua singularidade, que provavelmente não gostaria de ser Ucrânia, seria um outro território, né? Então, o que acontece? A gente tem na Rússia uma dinâmica muito curiosa, que são as autonomias federativas, tá? Então, aqui no Brasil, são 27, né, estados, por assim dizer, né? Tem os 26 estados e o Distrito Federal. Lá, o que acontece? São 84 partes. Por que eu chamo de partes? Porque lá a gente não pode chamar de estados. Porque na Rússia. Na Rússia, eu estou pegando agora só a Rússia. Eu não posso chamar lá de estados. Por quê? No mesmo conceito que a gente tem no Brasil. No mesmo, porque a gente tem o quê? Autonomia é um governador que faz a administração do Estado. Na cidade tem o prefeito e assim por diante. Lá na Rússia, são 84 partes, sendo 21 delas repúblicas. O que significa isso? Tem o presidente Vladimir Putin, que governa a Rússia inteira. Só que em 21 desses 84 pedacinhos, são repúblicas com presidente, que é um presidente abaixo do Putin. Então, por exemplo, Chechênia, tem o presidente da Chechênia. E a Chechênia e aí a autonomia deles é o quê? Política só? E eles têm vamos dizer assim, uma subserviência econômica? Isso. Eles têm uma autonomia política da escolha do executivo deles, que está abaixo do Putin. E a questão legal, eles se submetem à Constituição da Rússia ou eles têm uma Constituição própria? Tem algumas singularidades. Eu não sei se isso eu nunca fui pesquisar tão a fundo, mas eu acho que a Constituição é da Rússia com algumas peculiaridades. Como se fosse a legislação estadual nossa, que a gente está debaixo da Constituição, mas a cada estado tem as suas regulamentações. Porque na Chechênia, os caras,
eles não falam russo, eles não são a mesma etnia, eles são chechenos, falam checheno como língua, e a religião não é o catolicismo ortodoxo, e sim o islamismo. Então não tem nada a ver com a Rússia, né? É totalmente diferente, né? E aí eles escolhem o executivo deles, nesses 21 pedacinhos, né? Então, você tem uma autonomia diferente, você tem uma maior autonomia lá. Algumas outras regiões são oblastes, que é o mais próximo do que a gente tem de governo aqui. A autonomia é mais parecida com o nosso governo aqui. Tá. Eles têm cidades federais, eles têm CRAs, que são várias escalas de autonomia. Então, na Ucrânia, funciona parecido com isso, né? Você tem algumas autonomias, algumas diferentes. Então, esses dois estados aí, eu sempre confundo os nomes. Donetsk e Lugansk. Donetsk e Lugansk. Lugansk. Eles têm uma autonomia, eles se declararam independentes, então eles têm uma autonomia política. Então, agora, não, depois dessa independência, eles não queriam mais vínculo nenhum. Nada. Tá, eles queriam fazer moeda, economia, tudo diferente. Aí é difícil, né? Porque como que você vai criar uma moeda do nada? Então, eles provavelmente ainda continuavam usando a grivinha, que é a moeda da Ucrânia. Né? Não dá para criar assim de uma hora para outra. Mas a ideia é não ter vínculo algum mais. Mas como não foi reconhecido, como que você vai ter, né, essas questões de... E aí agora com essa questão da guerra, eles estão sob domínio russo? Então, agora teve a invasão. Provavelmente a Rússia está administrando ou está naquela situação, né, de guerra ainda. Então, não é que a Rússia anexou nenhum território, a Rússia está ocupando esses territórios. Eu não sei qual que vai ser a sequência. Para que, por exemplo, a Ucrânia não tome de volta. Exato. Então, eu não sei se depois que a guerra acabar, se vai ter uma fragmentação territorial na Ucrânia, se a Rússia vai... Eu acho que não, né? Porque isso daria pau. São possibilidades, né? Que é legal a gente saber disso. Que possibilidades que tem quando essa guerra acabar, né? Então, aí a gente tem isso. Ou a Rússia pega e domina esses territórios e vira uma extensão da Rússia, que eu acho que não vai acontecer, porque senão aí vai ter uma proporção de guerra. Ou a Rússia sai e aí eles dá independência para eles. Volta a ser Ucrânia, mas com aquele vínculo com a Rússia, e aí também como que vai ficar, porque os ucranianos ainda querem, né, essa aproximação. Ou a Rússia continua ocupando os Estados Unidos, ocuparam o Iraque de 2003 até, pesado mesmo, até 2016. Eles ocuparam militarmente, então, e aí eles vão continuar ocupando, mas sendo um território independente, né, a Ucrânia. Então, aí são N possibilidades que não sei onde vai dar. O que está mais pesado são esses dois territórios, que já estavam independentes. A Crimeia já está resolvida, né? Mas a Rússia invadiu outros territórios. Eu não sei se tem algum mapa. Eu tinha visto aqui, ó. Que tem o norte todo ali da Ucrânia está ocupado, né? Pela Rússia. E a Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, que é o presidente de Belarus ou Bielorrússia, ele está no poder desde 94. E ele é aliado do Putin. Então, ali é território aberto para a Rússia avançar. Deixa eu ver, o mapa Rússia. Deixa eu ver se eu tinha achado mapa Ucrânia hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Já tem regiões até no sul. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Peraí, deixa eu... tá, você está no celular, senão eu vou falar para você compartilhar a tela. Mas depois é só procurar, se alguém tiver interesse, porque pega aqui Donetsk e Lugansk e vários outros pontinhos, né? Não vai aparecer, né? Porque fica... Não, tá. A luz está... Deixa eu ver, diminuir aqui, vamos ver se vai. Mas qualquer coisa é só procurar, gente. Tá. Aqui, ó. Agora deu para ver. Aí, deu. Ó. Então, tá onde estão esses pontinhos vermelhos esses aqui? Pontinhos. Donetsk e Lugansk é esse vermelhinho aqui. Ou seja, toda essa ofensiva aqui no leste, nesse pontinho aqui embaixo, perto da Moldávia, e o norte. Então, ó, a área de maior ocupação... Então, quer dizer, o que o Zelensky está coordenando ainda é só o miolo aí da Ucrânia, né? O meinho aqui. É só o miolo, perfeito. Toda a região fronteira está dominada pelos russos. Já está dominado pelos russos. E aí tem cidades que estão mais ocupadas, outras menos, mas se alguém tiver interesse, procura. Eu só joguei mapa Ucrânia hoje. E aí já vai aparecer essa dinâmica, porque é bem interessante, né? Para a gente poder ver de novo o mapa, né? Então, é essa dinâmica. Então, fim da guerra. Ninguém sabe.
Pós-guerra, o que vai virar? Porque essa ocupação pode se estender e ficar durante muito tempo, né? Até essa questão política se resolver, né? Exatamente. O que pode acontecer, o que é mais provável que aconteça, eu acho, não sei, pode me explicar melhor, é que acabem os ataques bélicos, né? Sim. E aí, mas então, aí o que fazer com o Zelensky, que é deliberadamente pró-União Europeia? Ele continua no poder? Não continua? Mas se derrubar o presidente, o protesto na parte ocidental vai parar, vai continuar? Então, é um negócio assim, não é uma São resolução muitas fácil. nuances aí nesse conflito, né? E a treta maior, para, né, relacionar com tudo que a gente falou, são essas duas Ucrânias, entre aspas. A Ucrânia de russos e a Ucrânia de ucranianos. Então... E aí, essa questão, tem dois países agora, acho que é a Finlândia e Nova Zelândia, não? Que é no norte ali da Europa, que faz fronteira com a Rússia, que também estão entrando para a OTAN. Recentemente? Essa semana a primeira-ministra deu uma declaração falando que acho que é a Finlândia. Que é no Finlândia norte, pode ser. Norte, ali tem Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, que é a ilha, do leste, do extremo norte da Europa. Eu sei que a Finlândia tá namorando a OTAN ali, então saindo de uma política de neutralidade para uma política para o Ocidente, né? O duro é esse, né? Porque a OTAN ela é uma aliança militar, né? Então ela deveria ter acabado junto com a Guerra Fria. Sim. Porque é uma questão de todos os analistas políticos falam isso, né? Que a OTAN já era para ter sido dissolvida em 91, quando acabou a União Soviética, né? E hoje ela não tem, a essência da criação da OTAN não existe mais, que era uma aliança de cooperação e defesa contra a ameaça soviética socialista. E aí a OTAN acaba virando uma aliança de expansão econômica, né? Sem dúvida. A OTAN, que ela entrou militarmente de forma mais pesada na história dela, dois eventos só. Guerra de Kosovo, que foi em 98, 99. Sim. E a OTAN foi lá ajudar Kosovo a se tornar independente em relação à Sérvia. A OTAN não liga muito para os sérvios, mas enfim. Aí o que tem lá? Grandes reservas de carvão. E aí a OTAN administrou por quase 10 anos Kosovo. Tanto que a guerra acabou em 99, Kosovo só se declarou independente em 2008. Então a OTAN ficou lá. E o segundo território invadido pela OTAN foi a Líbia, em 2011. Na Líbia tem petróleo. Foi o único já foi na Primavera Árabe, não? Foi o único país da Primavera Árabe com queda de governo que a OTAN quis ajudar. Ajudar entre aspas. De novo, interesse econômico. Interesse econômico, né? E aí tem todo esse interesse econômico também na Ucrânia, como você falou. Tem solo, tem porto, tem uma série de questões econômicas ali, até a questão do gás também. O solo, que é o Chernozion para a agricultura, é muito bom. É o maior estado em território dentro da Europa. Então, é geopolítica, né? É avanço territorial. E aí é isso que deve... E aí tem toda uma questão econômica envolvida nessa história, né? Exatamente. É complicado por isso, porque tem interesse que é legítimo de um lado, é legítimo do outro, e tem N interesses que você fala, meu... Né? Os interesses externos, né? Tem os interesses internos da Ucrânia, os interesses externos, todos em conflito ali para resolver. Né? E aí, por fim, o que a gente consegue perceber? Que a população se ferra. Né? Tanto a população de origem ucraniana, propriamente dita, quanto a população que lá vive, né, de origem russa, porque a briga é por... Né, não é pelo bem-estar. Pode estar sendo mostrado, não, a gente quer a democracia e tal, mas são interesses pela posse, né? Pela dominação. Então, é difícil a gente conseguir... A democracia é só uma bandeira que é levantada para que justificar esses conflitos todos. Exato. Complicado. Bom, mas aí a gente já consegue entender um pouco como que essa dinâmica está acontecendo, né? Sim. Porque a gente vê as notícias e vê a coisa acontecendo e não entende essas nuances, que aí é legal conversar com uma pessoa especializada que nem você para trazer para a gente, né, Tito? Bom, eu quero sempre poder dar um norte assim, e aí a partir disso vocês se viram.
Ah, Porque legal. eu não quero doutrinar ninguém, é só mostrar que realmente vale a pena estudar, aprofundar muitas vezes, Ter essa enxergar, pluralidade, né, Ti? exato, enxergar as diferenças, os interesses, enxergar o outro lado da moeda, né, Né? enxergar qual a possibilidade desse conflito, né, ao que ele vai levar, qual interesse ele vai levar, a, qual é a importância do controle de uma região, essa possibilidade de uma nova bipolaridade, né, entre Estados Unidos e Rússia. Que aí pode se estender à China também, né? Exato, você tem os polos de poder. E a China, né, uma grande potência, o maior produtor industrial do mundo já faz um tempo, segunda maior economia, em termos de crescimento, é o país que mais cresce economicamente, É. muito mais que os Estados Unidos, então está tirando essa diferença, Tá né, não começando causando. a tirar essa diferença, que nem você falou, né? Tá chegando Exatamente. perto ali de um poder que há 20 anos atrás era impensável, né? E a gente meio que nesses últimos 30 anos, a gente meio que acostumou à unipolaridade, né? Os Estados Unidos sendo os únicos que Dominando todo fazem e mundo, acontece. Aí agora dessa vez você falou não, aqui não, aqui e não. aí E é a hora que ela onde chegou falou, chega, já deu. deu choque, né? É curioso. Não, legal, Ti. Obrigada pela sua Imagina. aula que você deu aqui hoje. Se a gente pudesse, tivesse mais tempo, a gente podia ficar aqui conversando aqui uma tarde inteira. Tinha mil coisas para poder te perguntar aqui de desdobramentos desses conflitos aí. Tem pessoal falando que isso pode se virar contra o Brasil. Tem todas umas especulações aí, né? Vão tomar a Amazônia, né? Mas aí a gente já tem que ficar mais umas 2 horas aqui só discutindo essas, essas ideias que estão rolando por aí, né? Que podem ser verdade e podem muito mais ser mentira, né? É, é. Mas não, eu Eu agradeço demais a imagino. oportunidade e poder bater esse papo, porque é bem legal, né? Eu acho que é uma coisa que estudar o que está no nosso cotidiano, o que está no nosso dia a dia, é muito mais É, prazeroso do que, às vezes, estudar uma coisa que a porque gente muitas vezes não... o adolescente, o jovem, né, fala assim: ah, mas para que eu estou estudando isso, né? Por que eu Exato, estou estudando isso? Né? Eu tenho que estudar história, o negócio já aconteceu, já passou, já foi, né? Só que quando a gente está estudando geopolítica, a gente está vendo coisas que estão acontecendo agora e que vão exato. impactar diretamente a nossa vida, né? Você termina de assistir isso daqui, liga a televisão, estão falando de Rússia e Ucrânia. Você já É, começa tá acontecendo, né? você já percebe algumas coisas, fala, agora, né, vai Agora eu estou entendendo por ampliando. que isso aqui está É, acontecendo desse jeito, né? isso é bem legal, eu acho bem interessante. Ah, legal. Obrigada, Ti, pela sua participação. Quero dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui e eu queria poder te trazer mais vezes para a gente conversar de vários assuntos, né? Mas eu sei que teu horário aí é apertadinho, né? Corrido. Corrido, mas eu sou muito grata de ter você aqui hoje conversando com a gente e deixar o nosso recado aqui para hoje. Como a Tânia sempre costuma dizer, se cuidem, né? Continuem se cuidando, continuem cuidando da sua saúde física, mental, né? Buscando informação, buscando orientação e é isso. E aí, na próxima semana, a gente está de volta aí. Curta um finalzinho aí do feriado, né? A gente teve agora esse carnaval aí fora de época, né, Ti? Mas Carnaval estendido, né? Então, curtam aí o feriado, curtam aí o final de semana e a gente se vê na próxima quinta-feira no nosso dia a dia da escola. Abraço, até mais. Obrigada, imagina, Ti. gente, até, valeu.